Estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias. E os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, referentes ao exercício de 2018, começaram a ser distribuídos pelos Correios. Emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda, ao todo foram disponibilizados 50 mil documentos para entrega aos contribuintes. Os valores recolhidos do tributo são aplicados na manutenção e em melhorias aí no serviço público. Se, por algum motivo, o contribuinte não receber o seu carnê, ele poderá obtê-lo das seguintes formas: pela internet, onde poderá imprimir aí o carnê acessando o site da Prefeitura, que é o www.avaré.sp.gov.br. Depois, deverá clicar no link Contribuinte. Nesta área, deve indicar o número do cadastro do imóvel, que está disponível no carnê do IPTU do ano passado, seguido do CPF ou CNPJ. Também pode ser aí adquirido esse carnê, caso você não receba, por telefone. Então, caso o contribuinte não tiver em mãos o número do cadastro do seu imóvel, ele poderá obtê-lo ligando para o Departamento de Tributação no 3711-2561 ou 3711-2537 e indicar o endereço do imóvel. Se preferir, o cidadão poderá retirar a segunda via do carnê diretamente no Departamento de Tributação, que fica localizado no centro administrativo. Este ano, o vencimento para pagamento à vista ou parcelado é até o dia 12 de março. O contribuinte que quitar o valor dentro do prazo estabelecido terá 10% de desconto, se optar pelo pagamento à vista. Já quando dividido em duas vezes, terá um desconto aí de 5%. Considerando que, se o contribuinte optar em parcelar o IPTU, o valor poderá ser parcelado em até 10 vezes. Cada parcela do IPTU, não vencida e não quitada, sofrerá uma multa diária de 0,33% até o percentual máximo de 20% e incidência de juros de 1% ao mês. O contribuinte poderá escolher aí pagar seu IPTU em qualquer uma das agências do Banco Santander, Itaú, Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal. Se alguém tiver alguma dúvida, basta entrar em contato com a Secretaria da Fazenda ou o Departamento de Tributação, ambos localizados aí realmente no Centro Administrativo Municipal. Tá aí, carnê. IPTU é os impostos que a gente tem que pagar, infelizmente, né? Tem que pagar. O Brasil é o país dos impostos, que a gente mais paga impostos e vê menos retorno, né? A gente paga tantos impostos que o retorno acaba sendo muito mínimo, né? A gente tem uma saúde deficitária, né? Ruas esburacadas e tantos outros problemas que passa aí o nosso município. Muito bem, vamos falar de uma denúncia agora. Foi publicada no dia 21 de fevereiro, no sistema do Tribunal Regional Eleitoral, mais uma movimentação no processo em que o prefeito Jô Silvestre é acusado pelo Ministério Público Eleitoral após ter sido denunciado pelo jornalista Wilson de Oliveira, popularmente conhecido como Ogunhê. A denúncia, basicamente, é que Jô Silvestre teria ocultado documentação no pleito do Executivo Municipal em 2016, bem como recursos financeiros gastos em campanha, provas amplamente apresentadas na época. Vale lembrar que a ação penal como essa não é novidade na vida pública aí de Jô Silvestre, que já foi condenado por falsidade ideológica e má-fé num passado recente e teve o benefício de substituir a pena por multa. A possível condenação, com reincidência específica pelo artigo 350, que é omitir em documento público ou particular declaração que ele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais, com pena prevista de até 5 anos aí de reclusão e pagamento de 5 a 15 dias multa. Caso Jô Silvestre venha a ser condenado, novamente, supostamente ele poderá dividir cela com o próprio pai.
caso difícil de acontecer, na minha opinião, né? A informação é do site do Ogunhê. Só destacando, né? Quando teve essa denúncia aí, um valor irrisório, aliás, que ficou durante a campanha de 2016, o Silvestre teria feito alguns gastos ali e um documento ali não batia com as prestações de conta, né? E daí teve uma multa, tal e coisa, mas o processo está andando. Na minha sincera opinião, pelo valor ter sido baixo, apesar de pessoas falando assim, você errou com R$1 ou com 1 milhão, é a mesma coisa. Eu não acredito na perca de mandato de Jô Silvestre. Eu não acredito. Eu acho que esse processo vai demorar ainda para ser julgado, né? Tem que ver se houve má fé, se não teve. E pelo valor, né, má fé é muito difícil de acreditar. Então, na minha opinião, acho que Jô Silvestre não vai realmente ter mais nenhum tipo de punição, além de uma multa que ele deve pagar aí e ponto, continua como prefeito de Avaré e que segue a vida. Porque caso a Justiça Eleitoral venha se manifestar aí realmente pela cassação, vamos supor, é muito difícil, eu acho praticamente impossível isso acontecer. Eu acho ruim para a cidade. Que para a cidade, vai ver o que vai acontecer, vai caçar chapa, não caça chapa, caça só o prefeito, assume a vice ou não, assume o presidente da Câmara, faz uma nova eleição, sabe? Vira uma bagunça política tremenda, que a nossa cidade não está precisando disso nesse momento. A nossa cidade está precisando realmente de uma gestão séria, realmente focada em recuperar o nosso município, que infelizmente, pela conversa que a gente vê em todo lugar aí, saúde vai mal, as ruas em péssimo estado, sistema de infraestrutura da cidade realmente deficitário, falta emprego para o povo, então todo mundo aí realmente cobrando áreas específicas aí. Mas neste caso, a gente falando aqui, sobre a Justiça Eleitoral, eu acho que vai ficar só na multa e que não vai gerar mais nada contra o prefeito Jô Silvestre. Vamos aguardar, né? Porque a Justiça também é uma caixinha de surpresa, mas que eu venho acompanhando há alguns anos já, esse tipo de ações da Justiça Eleitoral, na minha opinião, deve ficar somente na multa contra a chapa, não do prefeito Jô Silvestre, lá do candidato Jô Silvestre, né? Porque ele responde como candidato lá atrás, não como prefeito. Isso que tem que ficar muito claro, por isso até eu acho que não haverá a cassação de sua chapa. Mas vamos aguardar. Muito bem, vamos falar de um caso agora que aconteceu na cidade de Botucatu, porque a Guarda Municipal, a DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, e a Vigilância Sanitária em Saúde Ambiental fecharam no dia 23 de fevereiro uma clínica para dependentes químicos na área rural aí de Botucatu. Segundo informações, o fato ocorreu em Anhumas. De acordo com o boletim de ocorrência, no local funcionaria essa clínica onde foram encontradas aí diversas irregularidades. Os agentes teriam encontrado medicamentos de uso controlado sem data de validade, outros com validade vencida, descarte irregular de seringas e agulhas sem receitas, entre outros. Foi constatada a presença de 53 internos, sendo que só 36 estavam inscritos. Muitos deles estavam dormindo na sala. Ainda de acordo com o relatório, o freezer no local estava queimado e armazenava aí alimentos estragados. O material apreendido foi levado à DIG, onde os delegados tomaram ciência do caso. Na Polícia Civil foram registrados aí os boletins de cárcere privado e também de maus tratos. Diz ainda o boletim da ação que o responsável informou que a clínica estava passando por reformulações, que o freezer tinha queimado há um dia. Ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado, ficando aí de se apresentar quando for solicitado. Temos a foto aqui da ação da polícia, né, nessa clínica lá na cidade de Botucatu, é a da clínica, vão estar os carrinhos de polícia lá, é aqui. Aqui é a polícia nessa clínica de recuperação lá na cidade de Botucatu, onde fechou. Em Avaré passou também por N problemas relacionados a isso, né? A Vigilância do Estado compareceu uma vez uma clínica aqui em Avaré e fechou a clínica. Fechou a clínica de recuperação, que não tinha condições nem de funcionar. Daí a Avaré conseguiu, né, a prefeitura conseguiu fazer uma parceria aí com uma comunidade terapêutica que atende até hoje o município de Avaré. Nessas clínicas de recuperação realmente tem que ter uma estrutura muito legal,
para que as pessoas consigam se livrar realmente das drogas, né? É complicado, né? Muito complicado você ter um local onde você não tem higiene, onde somente 36 pessoas estavam inscritas e as outras, eram 53 no total, nem inscrição tinha, né? Como que funciona isso? Então, realmente, foram encontradas diversas irregularidades e os órgãos públicos, a polícia, fez o seu papel de ir lá e fechar a clínica. Mas, importante destacar, os 53 internos não podem ser colocados na rua. É responsabilidade também do município de Botucatu colocar aí realmente os internos, realojá-los em outro local, né? E não simplesmente ir lá, fecha a clínica e coloca todo mundo por olho da rua, porque muita gente talvez não tem nem para onde ir. Falando ainda da região, saindo de Botucatu e vindo para a cidade de Cerqueira César, porque o vereador lá da Câmara de Cerqueira César, Luiz Fernando dos Santos, do MDB, prestou depoimento no dia 23 de fevereiro na Delegacia Seccional de Avaré, após uma denúncia apontar que ele recebeu do irmão do prefeito da cidade, Marcos Antônio Zalotti, para apoiar aí o executivo em votações da Câmara. Em janeiro, um vídeo foi enviado e protocolado na Câmara Municipal em que mostra um homem, que seria aí Dirceu Zalotti, irmão do prefeito, dando dinheiro ao vereador. O Ministério Público, após entrar com ação contra o prefeito e os irmãos dele, Dirceu Zalotti e Flávio Zalotti, encaminhou o vídeo para a Polícia Civil para que seja investigado quem fez a gravação, quando foi feita e os motivos do parlamentar receber o dinheiro. O vereador foi até a delegacia acompanhado do advogado e o depoimento durou 1 hora. Segundo a polícia, o vereador admitiu em depoimento que era ele no vídeo e que recebeu o dinheiro de uma pessoa que tinha uma dívida com ele. Ainda de acordo com a polícia, ele afirmou ainda que a gravação não mostra toda a situação. A polícia também vai ouvir Dirceu Zalotti sobre esse caso. O depoimento estava previsto para o começo da semana, mas ele pediu que fosse adiado porque tinha uma consulta médica. A polícia remarcou aí para o próximo mês para ouvir Dirceu Zalotti. O secretário de governo de Cerqueira César disse que o prefeito prefere não se manifestar sobre o caso por enquanto. O advogado de Dirceu disse que ele vai aguardar o depoimento para se manifestar sobre o caso. Além disso, 2 comissões processantes foram abertas na Câmara contra o vereador e o prefeito para apurar a denúncia. Com isso, eles podem ter os mandatos cassados. E a Justiça proibiu Dirceu e Flávio Zalotti, irmãos de Marcos Zalotti, de entrarem na prefeitura. A medida foi tomada depois que o Ministério Público entrou com uma ação para investigar uma denúncia que diz que, embora Marcos Zalotti seja o prefeito, na prática, quem administra o município são os irmãos Dirceu e Flávio. Além disso, os irmãos devem se afastar do Conselho Municipal de Administração, na qual são membros. Apesar do decreto ser de caráter liminar, o decreto com a nomeação deles também foi suspenso e impede que eles tenham qualquer atividade relacionada com a administração municipal, direta ou indiretamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000 até chegar ao limite de R$ 500 mil. Tá aqui, esse aqui é o vereador Luiz Fernando, esse é o advogado dele, Ademir Santos Rosa, aliás, meu amigo Ademir Santos Rosa, que está advogando aí para o Luiz Fernando, né? Lá em Cerqueira César, com quem você chegar e conversar lá, você conversa, viu? Quem que administra a cidade? É o Marcos, o Dirceu ou o Flávio? Qualquer um vai falar para você que o Marcos não é, né? Segundo aí as denúncias, quem realmente estaria administrando é mais o Dirceu, que é irmão de Marcos e já administrou o município de Cerqueira César, mas responde aí por várias ações aí, judiciais, né? Umas delas até condenado. Agora, não é novidade para ninguém no município de Cerqueira César isso daí. Agora,
que esse vídeo é estranho. Ele é, né? Vamos falar isso. Quem colocou esse... Quem sabia que os dois iriam se encontrar no estacionamento da Prefeitura de Siqueira César? Quem instalou a câmera? E quem postou, recebeu de quem esse vídeo? Até a menina aqui, a mulher, né? Desculpe, a munícipe que postou esse vídeo na rede social, no Facebook, ela deve ser chamada para ser ouvida também, né? De onde ela recebeu esse material? Quem enviou para ela? Porque, como ela publicou? Então tem várias coisas aí nesse vídeo que precisam ser esclarecidas. O vereador disse aí que esse vídeo, que essa dívida, que esse dinheiro que ele recebeu do Dirceu era dívida oriunda de bar, que o Dirceu teria pago aí determinados valores, pago bebidas a muitas pessoas e ficou uma dívida do bar que é da família. Daí essa dívida seria, esse dinheiro que ele recebeu, seria parte dessa dívida. O vereador diz isso. Agora a polícia vai investigar realmente o que aconteceu, se o dinheiro era de dívida ou se era realmente algum tipo de propina. O vereador votar a favor ao governo de Marcos Zalotti. Mas aonde a gente olha tem problema, né, na região, né? É Avaré, em Cerqueira, vários municípios aí que tem problemas envolvendo políticos, né? Por isso que eu falo, nós temos uma grande arma na nossa mão para mudar tudo essa história, que é o voto. Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com isso e a gente acaba votando na continuidade, né? Sempre em políticos ligados às mesmas famílias que já administraram cidades em outros tempos aí. Nós precisamos de renovação, gente. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas os políticos que a gente vem votando, a gente vem errando, né? A gente vem colocando pessoas aí que não estão somando em nada, não estão trazendo nenhuma novidade, estão fazendo mais do mesmo. A verdade é essa. Esse ano é um ano muito importante na vida de todos os brasileiros. É um ano de você realmente votar com consciência. Não votar tipo voto de protesto. Analise um candidato. Veja um candidato. Vamos trabalhar um pouco a cabeça em renovações. Seria muito interessante. Sempre votar nos mesmos. Olha os mesmos que vem fazendo pelo Brasil. Nada. E o Brasil atolado aí em corrupções, descobertas de cada coisa que, né, é muito engravatado, colocando o dinheiro do povo no bolso, né? E a população é que padece. Por isso nós temos essa arma, que é o voto. Por favor, não jogue seu voto no lixo. Vote com consciência. Não vote em protesto, porque você vai estar colocando qualquer pessoa lá incapaz de dirigir um país, ou aí um governo, ou até mesmo um deputado que vai te representar no Congresso Nacional. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui. Vamos para mais um rápido intervalo então, e já estaremos de volta com o terceiro e último bloco do Vale Notícias.